Olá, boa noite. Abrindo mais uma live. Vamos esperar todo mundo chegar. Deixa eu ver se já... Oi, Zil! Quanto tempo, minha linda! Que saudade de você! Oi, Celinha! Oi, Gi! Oi, pessoal, boa noite. O pessoal já está entrando. Boa noite! E Tudo bem, aí, pessoal? tia? Me afastar aqui para não ficar cortada. Tudo bem, titia? Boa noite Tudo para bom? todos. Olá, Celinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Ai, adoro os coraçõezinhos. Olha lá, o meu sai, não sei porquê, né? O meu faz, o seu não faz? Titia? Faz também, olha lá. Olha que lindo. Aqui. Boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui mais uma vez para uma live que hoje vai ser sensacional, né, Débora? Vai mesmo. Vamos ter a participação da Maria Luísa, que é aluna. Ela já falou comigo no WhatsApp, já deve estar aí solicitando a entrada. E vamos ter também a participação da orientadora dela, que é a Márcia Cunzo, que tanta gente aí conhece, vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. A Márcia está dando aula e aí ela vai entrar um pouquinho depois na live, o tempo dela chegar depois da aula dela para estar aqui conosco. Então sejam todos bem-vindos. A Charles tá Pamela aí, a chegou Pan também também. tá aí. Oi? A Pan também entrou. A Pan, quem mais entrou aí? Charles. Lembrando que o Charles está com um grupo lá em Mauá, para quem quiser informações. Em São Bernardo também, pode entrar em contato conosco. Deixa eu ver quem mais que está chegando aqui. Luciane, Inês, sejam todos bem-vindos. Odé, manda uma solicitação para Maria Luísa. Já Já mandei. Vamos ver se ela já... Ah, ela já pediu para entrar. Ai, que bom, que bom. Aqui tem Rapidinho, um delay. Malu. Oi? A Malu é rapidinha. É, Olha lá, já Cheguei. a entrou. Márcia Thompson também. Boa noite. Oi, Oi, Malu. Maria Luísa, tudo Oi, bem? tudo bom, Débora? A gente Tudo Tudo fala, bem? bem? A Débora acabou de falar que você é rapidinha. Para entrar foi fácil, foi tranquilo. Muito bom. Então, tá Muito. bom, vamos lá. Então, a gente vai começar a live, então. Hoje o nosso tema é um tema assim super pertinente à ocasião. Nós fizemos aí uma chamada de Páscoa, porque nós orientadores, nós acabamos recebendo algumas solicitações, comentários de alunos que ficam extremamente preocupados. Ai, como é que eu vou fazer na Páscoa? O que pode comer? O que não pode comer? Tem alguma receita, diet? Ah, eu faço atividade física para compensar. O que eu faço? E aí a gente pensou, né, nesse tema de hoje, que é um tema assim que a gente vivencia no processo de emagrecimento, na manutenção de peso e para o resto da vida, que é comida, bebida e diversão. O que seria da vida se não tivesse esses três elementos, né? Comida, bebida e diversão. Mas a pergunta é: isso engorda? E a Páscoa engorda? Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. A participação de vocês é super importante. Então, coloquem aqui as dúvidas, as perguntas. A gente fez até uma caixinha, uma enquete para saber qual é o posicionamento de vocês em relação à Páscoa. E aí, né, a participação de vocês a gente vai desenvolvendo. Então, eu vou me apresentar, vou passar a palavra para a Débora, depois a Maria Luísa também se apresenta. Então, para quem não me conhece, se bem que eu e a Débora, a gente já é figurinha, né, carimbada aqui nas lives, mas sempre tem gente nova. E aproveite aí para compartilhar essa live, né? Assim a gente consegue mostrar para mais pessoas o nosso trabalho e compartilhar a experiência da Maria Luísa com mais pessoas, porque é muito legal a história dela. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Roseli Luz, eu emagreci na Meta Real há muito tempo atrás. Odé,
Hoje é dia 10, daqui uns dias a gente faz 39 anos de empresa. Uau! A Meta Real completa 39 anos. Eu estou na empresa há 33 e a Débora depois vai falar. Ela é bem mais antiga que eu. 37. E emagreci 30 quilos, né? Venho mantendo aí o peso com comida, bebida e muita diversão. E E vamos muita aqui. bebida, né, titia? Eu brinco muito com os meus alunos que eu gosto muito de comer, mas de beber também, né? E ó, é possível emagrecer e se manter magro. Então, vamos bater um papo. Então, eu vou passar a palavra aí para Débora, em seguida, Maria Luísa. Muito bom estar com vocês aqui, gente. Muito bom. Boa noite, pessoal. Como a Rô colocou, somos figurinha bem conhecida, mas sempre tem alguém que está pela primeira vez. Eu também emagreci pelo método. Emagreci, foi na minha adolescência. Inclusive, eu comecei a Meta Real uma semana antes da Páscoa. Olha que Nossa, interessante. que coincidência. Enquanto as pessoas ficam procurando uma data perfeita para começar, eu já comecei num momento bem desafiador. Eu gosto de desafio e já que é para encarar uma mudança, não tem aquele momento. Às vezes a gente fica esperando aquele momento perfeito e como o método ele permite que a gente possa comer de tudo, eu encarei e foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento. Eu emagreci 15 quilos pelo método e já tô no meu peso, mantenho o meu peso com todas as fases. A última live que nós fizemos aqui foi sobre fases e eu passei várias fases no método e é possível. Isso que é maravilhoso. A gente, é o que eu falo. A Rô colocou a questão da felicidade. Eu não consigo imaginar essas pessoas que tentam emagrecer com esse tipo de dieta restritiva, onde você não pode comer carboidrato, não pode comer doce, não pode tomar um vinho. Não dá para ser feliz. Então, é muito chato a vida assim. E é justamente esse tema que a gente vai estar falando aqui. Acho que é o maior desafio dos alunos, é justamente a vida social. Então, quando envolve essa questão de diversão, comida, bebida, e agora a Páscoa, que é uma data, por incrível que pareça, pode ter até pessoas, eu nem gosto de chocolate. Apesar que muitas pessoas têm uma relação assim, até mais emocional, afetiva, enfim, tem outras coisas que envolvem a Páscoa também. Ô, Então, Dé, vou é pegar seu possível. gancho. A semana passada, a nossa aula foi sobre estar no comando da alimentação, né? A Maria Luísa assistiu também. E você falou essa coisa da Páscoa, eu dei o exemplo, né? Tá chegando a Páscoa, aí uma aluna comentou, falou, eu nem gosto de chocolate, que é o que você falou. Só que antes da Páscoa tem a Sexta-feira Santa, né? Que é o bacalhau, o vinho, aquele bacalhau com catupiry, às vezes, que as pessoas têm medo. Depois tem a sobremesa, e no sábado já é liberado o churrasco, que às vezes dura 4, 5 horas, com muita cerveja. E no domingo que tem o almoço de Páscoa, né? Então, são muitas situações, como você colocou. Eu achei interessante, porque os alunos comentam mesmo isso. E fica aquele pensamento que não dá. As pessoas ficam até naquela expectativa: qual é o milagre, qual é o segredo, o que a gente tem que fazer, dar dicas. E a gente vai estar dando essas dicas. E a Maria Luísa, com toda a vivência que ela tem, ela vai contar também. Vou passar a vez para ela se apresentar. Tá E aí a bom. gente começa a desenvolver um pouquinho desse tema, que é um tema bem esperado. Vamos lá, então. Então, sou Maria Luísa, já conheço o Meta Real há algum tempo e amo de paixão, porque eu acho que é o método mais perfeito para emagrecer. Porque é onde você come tudo
na quantidade certa, na hora certa, então não tem outro. Eu já fiz outras coisas, coisas mirabolantes, dieta da sopa, dieta do só fruta cítrica, a dieta só gordura do Atkins, nossa, eu já fiz de tudo. Quando eu conheci o Meta Real, eu falei, não, esse é o caminho. Mesmo outras reabilitações não são como a Meta. Então, a Meta é confiável, é uma coisa solidificada, te dá uma base para você comer naturalmente, tudo, a tua relação com os alimentos tem que ser natural, tranquila. E eu emagreci 16 quilos no total, você falou que começou na Páscoa, né? Eu comecei véspera de Natal. Então eu falei, nossa, que época horrorosa para você começar. Você fala assim, quantos desafios, né? Mas aí a gente vai em frente, né? Eu acho que não tem outro, não existe. Meta Real é única, única. E Maria Luísa, o pessoal fala assim, quando é Natal mesmo, nossa, mas bem agora você vai fazer dieta? Como ai, assim? mas por quê? A alimentação é normal durante o ano todo. Então, tipo, não é Exato. porque é Natal que eu vou me encharcar de comer coisa e beber coisa. Tipo, você come o justo para você, você bebe o justo, você brinda, você toma suas bebidas. Por isso que o meta é legal. Porque não tem restrição. Não é aquela, você fica sem comer doce durante um mês, que você vai emagrecer. Ah, com certeza. Viu? Não come pizza durante 2 meses, mas quem que vai conseguir viver a vida inteira sem comer doce, sem Pula comer massa? pula o café da manhã para comer mais Né? no Não, almoço, né? olha, eu não janto, sabe? Eu não janto, porque aí de manhã eu tomo meu café da manhã, às vezes um cafezinho só. Gente, para. Então, tipo, o Meta te faz entender que você precisa de todas as refeições, que são 5 refeições, que você tem café da manhã, almoço, não, 5 refeições não, você tem café da manhã, almoço, jantar, se quiser, a refeição simples, mas com essas refeições já basta, e o intervalo entre elas é perfeito. 5 a 6 Eu vou horas. Não precisa comer no aproveitar. meio. Vou aproveitar o gancho, até para começar, né, falar um pouquinho do método e posicionar as pessoas. A Maria Luísa falou uma coisa bem legal, né? Já fiz outras reabilitações, mas na realidade a Meta Real é o único método que faz reabilitação alimentar. E hoje uma pessoa passou em frente lá à empresa. Fiquei muito feliz porque a primeira pessoa que conhece através da fachada, ela não conhecia a Meta Real, e ela disse que o que chamou a atenção dela foi justamente está escrito reabilitação alimentar, porque o que é a reabilitação alimentar? Ela vai englobar tanto a parte da reeducação, que é tão fundamental, a gente conhecer os grupos alimentares, ter um guia alimentar, que a gente saiba as quantidades, para que a gente tenha um déficit calórico para emagrecer, quais são os tipos de alimentos. Isso é que vai ensinar a gente a comer de tudo, porém, para não comer tudo de uma vez, é necessário que a gente faça parte da reabilitação. Então, reeducação está muito mais envolvido com o que comer, com o quanto comer. A reabilitação, ela vai além, porque ela vai englobar tanto essa parte da reeducação, como também o como comer e o porquê, para que comer. Então, é aí Isso. que a gente começa a trabalhar os sinais do corpo, fazer essa reabilitação de comer quando tem fome. Por isso que nós indicamos 3 a 4 refeições diárias, a mastigação para ter o resgate do prazer de comer, observar o sinal de saciedade. Então, é um emagrecimento que não é imposto de fora para dentro, mas você vai, através das aulas, ter um despertar de dentro para fora. No começo, a gente vai usar o referencial de olhar programa alimentar, de marcar tempo de refeição, de contar mastigada, mas depois isso se torna natural, porque essa é a reabilitação, que só Sim. é possível com uma mudança também de mentalidade. Porque se não tiver esse trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, por que eu comia tanto, né? Para que eu comia tanto? Por que É, Natal não é época de começar uma reabilitação alimentar? É porque agora, na Páscoa, que eu vou emagrecer? Então, aí a gente vai dando esses subsídios para as pessoas poderem realmente mudar a sua relação com a comida. E Pode essa falar. é essa dificuldade, talvez, que as pessoas. Porque o que acontece? Dentro da reabilitação alimentar, é necessário aprender. E esse aprendizado que vai acontecer de dentro para fora, que é tão natural como a gente usa na Meta, que são sinais que são originais de fábrica. A gente nasce com o sinal de fome
e saciedade, só que isso exige uma escuta, então uma observação, você precisa se escutar, você precisa se observar, você precisa prestar atenção no seu corpo. E a gente passa uma vida inteira sendo realmente controlado pelos nossos pais, avós, enfim, e pelos métodos, porque quando a gente cresce, a gente já começa com essa questão do excesso de peso, algumas pessoas já começam já, como eu comecei na adolescência, outros um pouco mais numa vida mais adulta, mas assim, perdemos essa referência. E a partir daí, a gente começa, cada hora um fala, né? Existem aí as dietas da moda. Então, nunca existe, a gente não se dá a oportunidade de fazer um trabalho de verdade, um trabalho que realmente se torne sustentável. A gente não está aqui, não significa que as dietas não funcionem. Eu sempre digo isso, toda dieta funciona como a Rô colocou. Existe um déficit calórico, você vai perder peso. Eu tenho até comentei essa semana nas minhas aulas que essa moda das canetas agora, das medicações para emagrecer, existem aí as suas indicações, mas eu tenho ouvido e visto muitos profissionais da área da saúde trazendo essa questão da mudança de hábitos. Se realmente não tiver uma mudança no seu comportamento, na sua parte, na sua mentalidade, no seu estilo de vida, não tem por onde. Então, talvez as pessoas fiquem pensando, liberdade. Ai, queria ter liberdade para poder realmente me divertir, eu pensar numa festa, pensar numa viagem, pensar numa questão social em paz. Eu acho que a pior coisa que tem quando a gente pensa numa festa, numa situação social, é quando a gente não tem o domínio do nosso impulso de comer. Isso é péssimo, porque eu já tive nesse lugar o medo de você perder o controle, o medo, algumas pessoas acabam não comendo nos eventos sociais, mas quando chegam em casa, comem depois, muitas vezes até por aquela ansiedade da privação. E quando a gente realmente entende que é possível sim a gente aprender a ter esse domínio nas festas, quando a gente está se divertindo, se envolve comida, bebida. E para se divertir também, não precisa de tanta comida e nem tanta bebida. Porque São também escolhas que você faz, né? Você faz das escolhas e não precisa comer 50 tipos de cada coisa e, tipo, né? É uma coisa. Tudo que é excesso é prejudicial, né? Então você tem que ter ser comedida, né? E é isso que o Meta ensina pra gente, trabalha a cabeça da gente, a parte emocional, tudo interfere, né, Débora? Você tem os impulsos de comer, você fala assim, mas por que eu tenho impulso? É todo um contexto, então o Meta trabalha a tua vida toda, o seu relacionamento com pessoas, com filhos, o seu trabalho, você com você mesmo, então você trabalhando tudo isso, você vai conseguir ter uma relação mais natural e mais tranquila com o alimento. Então é fundamental esse trabalho. isso. E uma coisa, até queria que você colocasse, Maria Luísa, porque assim, nesse momento, quando a gente traz quando a gente vem com uma live, ou mesmo numa sala de aula, muitas vezes aquela pessoa que está ali conhecendo o método pela primeira vez, ou que está encontrando dificuldades para seguir a disciplina, vem aqueles pensamentos, mas é porque na minha idade, porque o meu metabolismo. E eu fiquei assim, quando você falou ontem, a sua idade, eu falei, gente, que legal. Não, A não é gente questão. pediu licença Eu para falei ela, assim. viu? Eu Nós falei pedimos assim. licença para Maria Luísa, se a gente poderia comentar a respeito disso. Vocês não vão acreditar. Não, Conta, Maria espera Luísa. um pouquinho, deixa eu falar. É o seguinte, quando eu comecei a fazer há uns anos atrás, eu era mais nova tal, eu percebia que o queimar calorias, enfim, você perdia a cada semana de reunião, de meta, eu perdi 1,5 kg, 2 uau, nossa, a gente ganhava estrelinha tal, puxa, que legal tal. Hoje, com a minha idade, que eu tenho 69, eu falo assim, nossa, a gente emagrece assim, 300 gramas, na outra semana você engorda 100, aí você pega e emagrece mais 400, na outra ganha 200. Quer dizer, eu tô nesse processo, nesse último agora de 2 anos, vai fazer em maio, tipo, eu não desisti. Tudo bem, eu tô indo de pouquinho, mas eu tô emagrecendo, eu tô chegando na minha meta. E eu não quero deixar nunca mais a minha meta, porque é você fazer todo o processo, né, Débora, né, Roseli? É um processo de 3 etapas que você tem que fazer.
Quando você fala assim, ah, já sei, não preciso mais, tal. Eu pego o livrinho, ponho embaixo do braço e vou ler o livrinho, vou fazer a comidinha lá como tá. Gente, não é isso, não é isso. Eu preciso assistir as aulas. Vocês vão fazendo a gente entender que o comer não é um absurdo, é uma coisa natural, né? Então, meu, muito bom. Agora, no Meta real. total, você vê, no total você eliminou 16 quilos, Maria Luísa. É a mesma forma que a gente emagrece, gradativa, a gente também Mas engorda. Porque é tem, sutil. exatamente. É É sutil, e aí quando você sutil. percebe que não abotou a blusa, essa blusa ela era mais ou menos aqui, né? Tipo, ela não a fechava. Tipo, hoje ela fecha com folga e tal. Quando você percebe que a tua roupa não tá entrando, é a hora que batia o nervoso. Aí eu corria lá e fazia a primeira etapa. Uau, já sei, pega o livrinho e vai fazer sozinha. Não faz. Não adianta. Você tem que fazer as 3 etapas. Você tem que assistir as palestras, você tem que assistir o que eles falam, explicar o porquê das coisas e você ficar de bem com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Aí você vai ter a tranquilidade de não ter o impulso de comer. Você vai comer a cada 5 horas de boa. Eu vou jantar daqui a pouquinho, já passou das minhas 5 horas. Eu tô tranquila, tomando a minha aguinha aqui. Então, tipo, não vou morrer se eu não comer. Tem pessoas que falam assim, eu preciso comer um lanchinho. Eu preciso comer um lanchinho, senão eu vou morrer agora. Mas Você não sabe que vai. uma das coisas que assim, essa constância no método proporcionam é você mudar a visão, né? A Débora falou que a gente também engorda aos pouquinhos. Eu costumo brincar com os meus alunos que para engordar 30 quilos eu tive que fazer algumas coisas bem feitinhas, né? Com disciplina. Então todo dia eu tinha que comer muito, né? Todo Meu dia eu tinha que repetir o prato, todo dia que eu tinha que engolir a comida e não mastigar, né? Então teve Deus. uma constância, foram alguns anos. E uma coisa que é bem interessante também que a gente falou no nosso bate-papo ontem, e tem muito a ver com essa questão, né, de comida, bebida, diversão engordam, é que as pessoas elas acabam fazendo desses eventos uma situação de abuso mesmo, né? Num primeiro momento, quando a gente ainda tem um comer disfuncional, é difícil até encarar essas situações com uma certa naturalidade, né, que a gente vai poder comer o suficiente, como a Maria Luísa colocou uma frase bacana, né, comer o que é o justo para a gente, que é o justo para o nosso corpo, é honrar a nossa fome, honrar a nossa saciedade. Só que a gente foi atribuindo as coisas de comer e até mesmo a diversão, a comida e a bebida junto, como se não fosse possível separar isso, É né? Então, para aquele importância, evento né? estar Importante o comer. completo, para aquele evento estar completo, para eu ter aproveitado aquela viagem que está tudo incluído, eu tenho que beber o máximo possível, eu tenho que comer o máximo possível. E quando a gente inicia o método, e isso é uma coisa bastante importante, não é que você vai virar uma chavinha, porque isso é um ideal fantasioso. Às vezes a pessoa acha que ela vai iniciar uma dieta ou a reabilitação alimentar da meta real e que a virada de chave vai ser essa e que ela vai conseguir fazer tudo 100%. E é aí que Tipo, a no coisa. passe de mágica, tipo, vai. Exato, que no início, a gente costuma até falar muito isso entre orientadores, a gente já abordou isso nas aulas, nas lives também. O aluno, quando ele começa com aquele gás, com aquela vontade, e aí ele posta, ele comenta, ele fala na aula, eu fui numa festa, não comi nada, nossa, esse final de semana no churrasco, não tomei nenhuma cerveja. Meu Só que ele ainda está Deus, na mentalidade da privação, da muito privação, embora ele é. acredite que está se reabilitando, que dessa vez a coisa vai. Aí, quando ele toma um escorregão, aí é que a coisa pega. Porque pode ser que num outro evento, né, ele não consiga ter esse controle. E é aí onde ele perde a mão. E o maior risco é não estar num grupo, não ter um apoio, porque aí a pessoa fica muito frustrada. E ela não sabe lidar com a frustração. Então, o emagrecimento, ele não se dá só através do que você come, né? Entender todos esses mecanismos que estão por trás do comportamento alimentar, né? Onde foi que eu fiz essa associação que para me divertir eu tenho que comer pra caramba? Quer dizer, as pessoas que comem o suficiente, elas não se divertem?
né? O É, porquê dessa preocupação excessiva? Porque vai ter a Páscoa. Porque a gente ainda tem medo, né, do chocolate. E é natural que você tenha medo. É natural que você, às vezes, até exceda em algumas situações sociais, porque ainda está aprendendo. É como a gente aprender a dirigir, né? Peguei um carro, peguei a carta, o carro não tinha nem 2.000 quilômetros, estava zerinho, eu enfiei o carro no muro, porque passou um cachorro, eu assustei, desviei do cachorro e enfiei o carro no muro. Eu não parei de dirigir, né? Então a gente persiste, a gente insiste até que a gente consiga mudar mesmo, né, a nossa percepção daquela situação que nos desafia, e cada desafio nos fortalece. Né? Eu acho que é bem típico, né, no emagrecimento esse receio, esse medo, escorregão. Né? E o importante é você ir lidando com essas situações, né? Com A Lua, generosidade no processo. a Lu até colocou aqui que até quando engordamos, a gente aprende. Na verdade, o método ele traz justamente esse é o objetivo, desaprender como se engorda. E o que faz muitas vezes a gente ganhar peso, fora essa questão desse comer que está associado a emoções, sentimentos, que é um comer emocional, isso é um ponto. Uma coisa é quando você acaba levando para a comida, para as coisas de comer, emoções, sentimentos, e que aí a gente sim, tem que trabalhar isso sim, nas aulas, enfim. A outra questão é a proibição mesmo. Quando, agora nessa época, eu vejo tanto no final do ano quanto na Páscoa, essa questão dos alimentos, o panetone light, o panetone diet, ou mesmo o ovo de Páscoa diet. Se você é uma pessoa que é diabética, se você tem um endócrino, se você tem uma nutricionista e você tem alguma restrição, a gente não discute se no seu caso você precisa consumir um determinado chocolate diferenciado. Não é o caso das pessoas que estão acima do peso. Da mesma forma, quando as pessoas acabam tirando determinados alimentos do seu dia a dia, como frutas, legumes. Eu tenho alunos que chegam na meta real com medo de comer banana, comer manga, comer abóbora. Débora, pode comer abóbora? Claro que pode imagina, comer nossa. abóbora. E tudo isso é um terrorismo que é criado. E quando a gente fala do chocolate diet, o que acontece? Olha que interessante. A gente cria tanto assim, as pessoas dão tanta importância. Porque ele é gordo. Porque é calórico. Você sabe quantas calorias você está comendo nesse chocolate? Primeiro que a gente não conta calorias na meta real, graças a Deus. Eu comecei um método super jovem naquela época e já comecei um método onde não tinha essa história de calorias, então eu nunca fui bitolada em calorias e isso é libertador. Porque assim, o que acontece com a indústria? E eu vejo muito isso nas receitas também, que são fit, como os nomes que dão. Essa receita aqui é fit, é light. Muitas vezes a estratégia da indústria, ela tira a gordura, mas ela acaba trazendo o açúcar, ou ela tira o açúcar e ela coloca mais gordura. Então, Sim, se a gente pensar no chocolate, claro que depende de cada produto, e aí a gente precisa avaliar, mas quando você pega um chocolate, o cacau por si, a gordura, ela já conta mais. Então, muitas vezes você tira o açúcar, bota o adoçante, e foi não fica gordura. Uhum. palatável, não vai ficar saboroso, você vai comer sem estar saboreando aquele chocolate. É capaz de você comer ele inteiro e pedir. Eu brinco, né? E falo assim pro filho: dá aqui um pedaço de chocolate gostosão que a mamãe comeu dela e estava horroroso. E tem muita criança que pega o ovo de Páscoa por causa dos brinquedos, das coisas que vem Uhum. larga ali. Você come o seu inteiro, come do seu filho. Conclusão: comeu muito mais do que se você tivesse se dado o direito de ter um ovo de Páscoa daquele que realmente você quer, Gosta e bom, escolhe. né? Uhum. Então, aonde está o segredo? Está na forma que você come, sabe? Comendo devagar, comendo com presença, colocando um pedaço, Saboreando, né? bota Sim, chocolate na boca e deixa derreter. Mas por que isso não acontece? Porque existe culpa, existe o medo, sim, existe
os magros podem comer de tudo, a gente, mesmo depois que a gente emagrece, a gente ainda continua sendo olhado daquela forma. Cuidado, hein? Olha, nossa, você não tá comendo demais? Ai, vai engordar, hein? Ai, vou contar para fulana, às vezes vou contar para sua orientadora. Então é interessante a ideia sempre fica que uma vez acima do peso, óbvio que a gente tem sempre estar cuidando, olhando, orar e vigiar, como diz a Ruth, mas não é escolhendo determinados alimentos, esses alimentos são vilões, esse alimento aqui é o melhor alimento. Não, gente, a gente precisa realmente aprender a ter uma relação normal com todos os Por isso alimentos. que o Todos. método é bom, você come tudo. Você pega ali a relação de alimentos, você fala, nossa, manga, abacate, pode comer abacate. Gente, pelo amor de Deus. É como eu disse, come a quantidade certa na hora certa. Você não vai se entupir de abacate o dia inteiro. Você vai comer na hora que você está a refeição, café da manhã, com ovinho. Tipo, então são escolhas e você saber distribuir aquilo e comer tudo. Por isso que o método é bom, que não tem restrição nenhuma. É tudo. Você pode a cerveja, você pode o bolo, você pode o brigadeiro? Pode. Pode o ovo, pode tudo, ovo de Páscoa. É Tem isso que uma isso é o bom. coisa, completando essa história da Páscoa também, né? Em várias situações assim festivas, eu acho que a gente tem uma memória afetiva muito grande. Então, às vezes a pessoa ela tem vontade de comer aquele chocolate, o chocolate de verdade, né? Não é um chocolate diet e nem é aquele meio ovo de Páscoa recheado de um creme de pistache que você nem conhecia. Não Então, existia. esse daí que também a mídia interfere, que as pessoas falam, é um ovo especial, nem é aquele ovo que realmente, ou aquele chocolate, que vai trazer essa referência para a gente, né, de afetividade mesmo, da festividade em si, que tem até as suas outras razões ou motivos para ser comemorado. Mas como o ovo de Páscoa está presente, então tem que ser aquele. A gente também aprender a ser específico, não comer simplesmente por curiosidade. E mesmo que tenha curiosidade, às vezes a gente experimenta, nem tá tão bom assim, aí parar de comer. Não é porque eu É. ganhei um ovo de Páscoa que é de pistache, que está na moda, que agora eu tenho que comer tudo também. Né? Então é Nossa. isso que tem que aprender. Mas Márcia, a Márcia chegou, bem-vinda! gente. Gente, só Chegou a para falar, Márcia. eu tô só vendo a Débora e eu. Não era para estar vendo os quatro? Não tinha que estar Era. Mas às distribuído? vezes é a configuração do celular, não tem problema. Se você está nos ouvindo, Eu tô tá bom, Maria ouvindo, Luísa. mas eu queria também ver a carinha de vocês, né? Seja bem-vinda, Márcia. A Márcia acabou de dar aula. A Márcia foi orientadora da Maria Luísa. Então, enquanto a Ótima, Márcia ótima. chega aí, deixa eu só comentar aqui. Quero agradecer os comentários que vocês estão fazendo. A gente não consegue ler tudo. Maria José. Se é a Maria José que eu me lembro, lá da Fabrício Vanpré, vou ter muito prazer em te receber aqui na Mairink, para a gente matar a saudade, para eu te ver poderosa. Né? Quero muito que você vá me fazer uma visita, sim. E todos os outros comentários aqui também muito pertinentes. Muito obrigada por vocês estarem participando. Eu vou dar uma lidinha enquanto a Márcia se apresenta aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Márcia, emagreci pelo método. Sou super adepta à meta real, que é um método que funciona, porque eu tenho histórico aí de obesidade desde 7 anos de idade. Comecei a tomar remédio aos 11. E, na verdade, enquanto a gente não se submete a um tratamento de emagrecimento daqui, não funciona. Né? E hoje eu ajudo vocês a emagrecerem. Estou aí no time da Meta Real, sou orientadora também. E peço desculpa pelo atraso, cheguei agora correndo de uma reunião presencial, já tinha dado um online. E... Vida de orientador é assim, Márcia. Correria, né? Mas não é por isso que nós somos magras, porque o método funciona, né? Pessoal, é muito bom o método. Eu acompanhei a Maria Luísa em algumas situações que coincidiram, né, Mar? É, sim. Tem lá o seu sítio, que era um sítio de suposta comilança, e a justificativa era os netos. Sempre netos, e
a Márcia comigo, porque tem os netos, e é gozado assim, porque é todo um processo. A pessoa vai fazendo as reuniões, ela vai emagrecendo a cabeça, a forma de pensar. E a mesma Maria Luísa que reclamava do sítio, a mesma Maria Agora Luísa convivo de boa, né? A gente está no sítio aqui, estou aqui em Biúba, né? Então a gente tem comida, todo mundo come, eu faço meu pratinho do churrasco, minha saladinha e acabou, acabou. Converso, brinco, não sei o quê, toco violão, toco piano. Então, tipo, não é comendo o tempo todo Você como o pessoal bota o faz, né? foco em Tipo, outra coisa, né? sim, mas Exato. o Ou pessoal seja, continua comida, comendo. O bebida pessoal continua e comendo. diversão. Né? Comida, Verdade. bebida e diversão, né? Eu fico na diversão. Já comi, já fez a minha cota, então não há Aliás, a necessidade. sua Nem neta, pior. Antonella, está te assistindo, mandou aqui Ah, tá me assistindo? mensagem. Oi, É, Antonella. acho que Que a tua legal.